Toda vez que você entrar numa nova fonte de tráfego, você tem que entender como é que funciona a estrutura de campanha dessa nova fonte de tráfego. Esse é um dos conhecimentos mais fundamentais, ou seja, é um pilar, é uma base, é um fundamento que você tem que levar para o tráfego pago. Não importa onde você for anunciar, você tem que entender como é que funciona a estrutura de campanha. Pedro, quero começar uma nova fonte de tráfego, agora lançou o Subido Ads. Nossa, como é que eu faço para começar a anunciar no Subido Ads? Você vai criar sua conta e a primeira coisa que você tem que entender quando você botar o pezinho dentro do Subido Ads, que é a nova ferramenta de anúncios boladona, primeira coisa que você tem que entender é como que se organiza a estrutura de campanhas. Pedro, e o que é a estrutura de campanhas? Tá? A estrutura de campanhas é a maneira com a qual a gente vai definir qual que é o nosso objetivo, qual que é o nosso público, qual que é o nosso anúncio, qual que é o nosso lance no leilão, qual que é o posicionamento que eu vou anunciar. Então, é como que eu vou configurar o meu anúncio para ele aparecer para uma determinada pessoa com um determinado objetivo, tá? Como que a gente faz isso dentro do Facebook Ads? No Facebook Ads, assim como no Google Ads e na maioria das fontes de tráfego, algumas vão ser diferentes, como por exemplo o LinkedIn Ads, mas na maioria das fontes de tráfego você vai ver a seguinte estrutura, você vai ter, vem aqui comigo na minha tela, campanhas, dentro das campanhas você vai ter conjuntos de anúncios, que eles são o quê? São um conjunto de vários anúncios. Então você tem as campanhas, você tem os conjuntos de anúncios e você tem os anúncios. Isso daqui é como se fossem caixinhas. Uma caixinha dentro da outra. Então eu tenho uma caixa maior que é a campanha. Dentro dessa caixa maior que é a campanha, eu tenho várias caixinhas que são os conjuntos de anúncio. E dentro dessas várias caixinhas que são os conjuntos de anúncio, eu tenho caixinhas menores que são os meus anúncios. Então é como se fossem pastas, como se fossem compartimentos. Eu coloco uma coisa dentro da outra, tá? Então os anúncios estão dentro dos conjuntos de anúncio, que por sua vez estão dentro das campanhas. E o que é entender estrutura de campanhas? É somente eu saber isso? Não. Entender estrutura de campanhas é mais do que isso. Entender estrutura de campanhas é sobre você entender qual que é a função de cada uma dessas estruturas. Porque isso aqui não serve só como uma organização. Cada uma dessas estruturas, as campanhas, os conjuntos de anúncio e os anúncios, eles servem para definir alguma coisa. As campanhas, por exemplo, elas servem para definir o nosso objetivo e o nosso orçamento. Então, se eu quero ter dois objetivos, se eu quero anunciar para o público de, vamos dizer, público de quem se envolveu com o meu Instagram. Quero anunciar para esse público aqui, tá? Quero anunciar para ele, só que eu quero anunciar para ele com dois objetivos diferentes. Eu quero anunciar para eles com um objetivo de conversão e quero também anunciar para eles um outro anúncio com um objetivo de visualização de vídeo. Então eu quero que as pessoas que se envolveram com o meu Instagram, que elas convertam no meu site e que elas vejam os meus vídeos, tá? Por mais que isso aqui seja um conhecimento que muita gente vai dizer assim, isso é básico, isso é básico, isso é básico. Cara, talvez seja básico porque você sabe isso tão intuitivamente, que você faz isso todos os dias, mas se você entrar lá no LinkedIn Ads, se você entrar no TikTok Ads, se você entrar no Pinterest Ads, se você entrar no Twitter Ads, isso aqui não vai ser tão básico, porque você nunca parou para pensar dessa maneira, a maneira com a qual você organiza suas diferentes caixinhas. Então, vamos voltar aqui no exemplo. Eu tenho aqui o público de quem se envolveu com o meu Instagram e eu quero anunciar para ele com dois objetivos diferentes, objetivo de conversão e objetivo de visualização de vídeo. Para fazer isso, eu posso fazer uma campanha e dentro dessa campanha eu coloco o conjunto de anúncio A e o conjunto de anúncio B. Cada um com um objetivo, então eu vou ter aqui o conjunto de anúncio A com objetivo de conversão e o conjunto de anúncio B com objetivo de visualização de vídeo. Eu posso fazer isso daqui? Não, eu não posso fazer isso daqui. Por quê? Porque eu não consigo colocar o meu objetivo no conjunto de anúncio. O meu objetivo ele tem que ser colocado dentro da campanha. Então, para anunciar para esse público aqui com dois objetivos diferentes, eu vou ter que fazer duas campanhas. Então, eu vou ter que ter a minha campanha A, que tem o objetivo de conversão, e eu vou ter que ter uma campanha B, com o objetivo de visualização de vídeo.
Tá entendendo? Então, o fato do objetivo estar na campanha, se eu quiser anunciar para objetivos diferentes, eu tenho que ter campanhas diferentes, tá? Então, a campanha vai ser a principal, ela que vai definir o nosso objetivo. E hoje, dentro do Facebook Ads, nós temos 11 objetivos de campanha, tá? Além disso daqui, a gente pode definir na campanha o nosso orçamento. Então, o que é o orçamento? É o quanto que eu quero gastar. Esse orçamento ele pode ser diário ou vitalício. O que é o orçamento diário? Quero gastar R$20 por dia. Vou gastar R$20 por dia. Vitalício. Quero gastar R$140 ao longo de 3 dias. Então, vou pegar um exemplo mais fácil. Quero gastar R$1.000 ao longo de 10 dias. Ah, Pedro, R$1.000 ao longo de 10 dias, que é o vitalício. Não é a mesma coisa do que 100 por dia? Olha, no final das contas você vai gastar 1.000. Só que se eu botar 100 por dia, todo dia ele vai gastar 100. Todo dia ele vai gastar 100. Se eu botar R$1.000 vitalício, ele pode gastar 90 num dia, 110 no outro, 100 no outro, 80 no outro dia, 100 no outro, 120 no outro dia. Então, ele vai variar um pouco o meu gasto. Vai ficar bem parecido com o diário, mas ele vai variar um pouco de acordo com as oportunidades que ele encontrar. Pedro, qual desses daqui que você usa? A gente vai ter uma aula específica sobre os orçamentos, mas eu prefiro o diário porque eu tenho mais controle do quanto que eu estou gastando por dia, mas é uma coisa que sempre vale a pena testar, tá? Então, a campanha, ela é responsável por essas duas definições, pelo objetivo e pelo orçamento. Já o conjunto de anúncio, ele tem bem mais funções dentro do Facebook Ads. E aí, no Google Ads, isso daqui muda completamente, tá? Cada fonte de tráfego é uma fonte de tráfego. Por mais que o Google Ads tenha campanha, conjunto de anúncio e anúncio também, no Facebook Ads e no Google Ads, as funções de cada uma dessas estruturas mudam. E o seu desafio como gestor de tráfego, o que você tem que fazer quando você é um bom gestor de tráfego e você começa a anunciar numa nova fonte de tráfego, é você entender como é que é a divisão aqui? Por exemplo, no LinkedIn Ads não tem conjunto de anúncio. No LinkedIn Ads é conjunto de campanha, campanha e anúncio. Olha que diferente. Mas no começo você não pode se assustar. Você tem que entrar lá e falar assim, tá, peraí. Eu sei que para eu ser um bom gestor de tráfego eu tenho que dominar estruturas. Como é que é a estrutura aqui? Ah, conjunto de campanha, campanha, anúncio. O que eu defino aqui no conjunto de campanha? O que eu defino na campanha e o que eu defino no anúncio? Ponto. Só aí você já consegue entender muito mais sobre aquela fonte de tráfego do que a grande maioria dos gestores de tráfego que vão chegar lá e clicando maluco, não sabe nem onde está clicando. A primeira coisa que você faz é definir estrutura, entender a estrutura, tá? Então, no conjunto de anúncio, o que a gente vai definir aqui no Facebook Ads? A gente vai definir, como a gente já viu nas aulas lá de Pixel, eu vou colocar esse ponto aqui. A gente vai definir o evento de otimização da campanha, tá? Aliás, do conjunto, né? Não é da campanha, do conjunto. O que é o evento de otimização? O evento de otimização é o evento padrão, ou o evento personalizado, ou a conversão personalizada, que eu vou utilizar para dizer para aquele conjunto, ó, eu estou buscando este resultado aqui, tá? Isso no caso das campanhas de conversão. Além de definir o evento de otimização do conjunto, eu vou definir o quando aqui. Quando que esse conjunto de anúncios vai rodar? Ele vai rodar do dia 1 até o dia 5? Ele vai rodar do dia 5 até indefinidamente? Quando que ele vai rodar? Eu também posso definir aqui o orçamento. Então, eu posso ter o orçamento tanto a nível de campanha quanto ao nível de conjunto de anúncio. É facultativo. O que muda? Muda o seguinte, vou te mostrar o exemplo aqui rapidinho. Então, o orçamento a nível de campanha já se acostuma com a nomenclatura. Ele é chamado de CBO, tá? Campaign Budget Optimization. E o orçamento a nível de conjunto de anúncio é o ABO, que é o Ad Set, que é o conjunto de anúncio, Budget, que é orçamento, Optimization, tá? Então aqui a nível de campanha, aqui é quando eu boto dinheiro a nível de campanha e aqui é quando eu boto o dinheiro a nível de conjunto de anúncio. Na aula sobre orçamentos a gente vai entrar um pouquinho mais fundo nisso, mas basicamente o que você tem que entender é o seguinte, eu tenho aqui uma campanha e aí vamos dizer que eu boto dinheiro nela de R$500, tá? E aí dentro dessa campanha eu tenho 4 públicos diferentes. Eu tenho aqui o público A, o público B, 4 conjuntos de anúncio diferentes, tá? Porque cada conjunto de anúncio vai ser um público.
público C e o público D. Tá? E aí, inclusive, a gente já pode até dizer aqui, ó, já vou te revelar aqui que no conjunto de anúncios é onde a gente define o nosso público, a nossa segmentação. Então, aqui que a gente vai definir a segmentação. Então, eu tenho aqui uma campanha, 4 conjuntos de anúncio, eu vou até botar aqui, ó, CA, que é conjunto de anúncio, tá? Não é conta de anúncio aqui é conjunto de anúncio. Então, conjunto de anúncio do público A, conjunto de anúncio do público B, conjunto de anúncio do público D. Quando eu boto o orçamento na campanha, o Facebook vai escolher onde que ele vai gastar esse dinheiro. Então, ele pode gastar R$200 aqui, pode gastar R$0 aqui, vai gastar R$100 aqui, ou R$150 aqui, e aqui ele vai gastar os outros 150 que sobraram. Tá? Então, quando eu boto o orçamento na campanha, o Facebook vai escolher o melhor lugar para gastar o meu dinheiro. Tá? Qual que é a vantagem de fazer isso daqui? A vantagem é que o Facebook sabe mais do que eu onde é o melhor lugar para gastar o dinheiro na maioria das vezes. Ah, Pedro, eu não gosto disso daqui, eu quero ter controle. Eu tô com uma campanha aqui que eu quero controlar quanto que eu vou gastar em cada público, porque é muito importante que eu saiba quanto que eu tô gastando em cada um dos públicos. Beleza, aí a gente não vai colocar o orçamento na campanha, a gente vai colocar o orçamento nos conjuntos de anúncio. E aí aqui vai ficar, aí eu posso configurar os orçamentos assim. E aqui só vai gastar o dinheiro, vai gastar todos os dias esse dinheiro nesses conjuntos até que eu mude o valor, tá? Nesse caso aqui o Facebook escolhe, normalmente você vai ter mais resultados quando o Facebook escolhe e quando você escolhe quanto que você vai gastar, você tem, na maioria das vezes, menos resultado, mas você tem mais controle, tá? Daí uma decisão mais estratégica, às vezes você vai abrir mão do resultado para ter mais controle com o ABO, ou seja, com o orçamento a nível de conjunto de anúncio, tá? Então, aqui no conjunto de anúncio a gente vai definir o evento de otimização, quando o orçamento, então é o quanto, né? Quanto o público seria aqui o para quem, né? Vou colocar aqui para quem. A gente vai definir também aqui o posicionamento, que seria o onde. Tá? O que é o posicionamento? Posicionamento é, eu quero aparecer no feed do Instagram, eu quero aparecer nos stories, eu quero aparecer em qualquer posicionamento, eu quero aparecer no feed do Facebook e no feed do Instagram, eu quero aparecer nos stories e nos reels, onde que eu quero que esse anúncio apareça, tá? Eu vou colocar aqui, ó, programação. Onde que eu quero que esse anúncio apareça? Também vou definir aqui o idioma. Então, o que é o idioma? É o idioma que está dentro do Facebook da pessoa. Vou definir a localização. Onde que está essa pessoa? Ela está no Brasil? Ela está só em São Paulo? Ela está só em um determinado CEP? Onde que está essa pessoa? Além de definir o idioma e localização, a gente vai definir também os nossos dados demográficos. Eu vou colocar tudo isso numa coisa só aqui, tá? Os demográficos. O que são os demográficos? Se é homem, se é mulher, qual que é a idade, tá? Então aqui a gente faz essas definições mais básicas. Qual que é o idioma que a pessoa fala, onde que ela tá, qual que é o demográfico, é homem, é mulher, qual que é a idade da pessoa que vai receber esse anúncio. E a gente vai definir também a nossa estratégia de lance. Tá? A estratégia de lance que a gente vai utilizar no leilão. Pedro, o que é o leilão? Ó, não admito isso. Volte lá nos princípios do tráfego e reveja a aula de leilão. É muito importante que você saiba o que é o leilão e quais são os 3 fatores que afetam um leilão. Ah, você não pode repetir agora? Não vou repetir, porque se você não sabe, é bom você ir lá e massacrar, bater, martelar esse conhecimento na sua cabeça até ele entrar. Você tem que saber o que é o leilão, tá? Extremamente importante. E aí os anúncios é o quê? Os anúncios é o quê? É o que nós vamos anunciar. É o que a gente vai anunciar. O que vai aparecer na frente da pessoa. Qual que é a imagem, qual que é o vídeo, qual que é o texto, tá? Então, isso daqui é a estrutura, é como se organizam as campanhas dentro do Facebook Ads. Sempre que a gente for anunciar, vou abrir aqui na sua frente, ó. Vamos fazer o processo inteiro aqui. Quando a gente for anunciar e eu apertar aqui no botão de criar, eu vou ter que escolher aqui um dos 11 objetivos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, isso aí mesmo. Eu vou ter que escolher um dos 11 objetivos, aí vamos dizer que eu escolhi conversões, e aí ele vai fazer aqui já para mim uma campanha. Dentro desta campanha tem o conjunto de anúncio, dentro do conjunto de anúncio eu tenho os meus anúncios, então essa é a organização. A campanha aqui, se eu apertar em editar, eu posso escolher o nome, tá? O objetivo, e aí eu posso ativar, eu não vou entrar no mérito agora do teste AB, a gente vai falar isso mais para frente, mas a gente vai definir aqui se o orçamento vai estar na campanha, selecionando esse botão, ou desselecionando esse botão. Se eu selecionar esse botão, o orçamento está na campanha. E aí eu seleciono aqui se ele vai ser diário ou se ele vai ser total, tá? O total é o vitalício. Depois de selecionar aqui o orçamento e o objetivo, eu posso configurar o meu conjunto de anúncio. Aqui no meu conjunto de anúncio, eu vou selecionar para onde que vai essa conversão, se é um site, um aplicativo, o Messenger, o WhatsApp. Aí eu vou selecionar o meu pixel, vou selecionar o meu evento de conversão, como a gente falou anteriormente. Também não vamos entrar agora no mérito do criativo, dinâmico e oferta, tá? Porque não é o mais importante, não é todo mundo que vai usar, mas eu vou fazer conteúdos específicos para isso daqui. Aí a gente entra aqui em orçamento, em programação. Não estou configurando o orçamento aqui. Por quê? Porque o orçamento já está no nível da minha campanha. Mas se eu não selecionar essa opção aqui na minha campanha de otimização do orçamento da campanha, então desativo ela, o orçamento vai lá para o meu conjunto de anúncio. Então agora aqui no meu conjunto de anúncio nasce a opção do orçamento. Tá? Aí aqui eu vou selecionar a data de início, a data de término do meu conjunto de anúncio, quando que vai começar, que horas que vai começar. Se eu não definir data de término, não tem uma data de término. E aqui eu vou selecionar o meu público, tá? Público personalizado, então para quem que vai esse anúncio daqui? Ah, vai para quem se envolveu com o meu Instagram, vai para um público semelhante, para quem que eu vou mandar esse anúncio? Localização, que é onde que a pessoa está, então se ela está no Brasil, num CEP, a idade, o gênero, se é homem, se é mulher, o direcionamento detalhado, que é o quê? Quais são os interesses que essa pessoa tem, e o idioma. Tem aqui mostrar mais opções, tá. O que é mostrar mais opções? É conexão, se ele curtiu a sua página do Facebook. Aí a gente entra aqui em posicionamento, que é onde que vai aparecer. Se é no Facebook, se é no Instagram, se é no Stories, se é no Reels, etc, etc. E a otimização e veiculação, que é a parte que fala sobre a estratégia de lance, tá? Essa aqui é uma parte um pouquinho mais... É um pouquinho mais complexo, sim, um pouquinho mais complexo, só que é uma coisa que raramente você vai mexer nisso daqui, tá? Eu diria que assim... 1% das vezes que eu rodo as minhas campanhas eu mexo aqui. 99% das vezes você nem vai tocar nisso daqui, então não é uma coisa que você tem que super se preocupar, tá bom? Mas é claro, com certeza a gente vai ter uma aula somente sobre isso daqui, onde a gente vai explicar mais a fundo, tá? Então você vê que o conjunto de anúncio, assim, parece muita coisa porque é um universo novo, eu sei, mas é aqui, ó, uma coisa, definiu o evento de conversão. Segunda coisa, definiu o orçamento e programação. Terceira coisa, percebe que ele está separado por caixinhas aqui, ó, tá vendo? Ó, isso aqui é uma caixinha, ó, tá vendo? Olha aqui, ó, tem até o desenho aqui, ó, uma caixinha. Então, a caixinha do orçamento e programação. Aí tem a caixinha do público, que é definir para quem que a gente vai anunciar. Então, a gente tem aqui público personalizado, localização, idade e gênero, idioma, interesses. Aí depois tem a caixinha do posicionamento e a caixinha da otimização e veiculação, que é sobre a estratégia de lance. Feito isso, está pronto o nosso conjunto de anúncio. E aí a gente entra na parte final, que é a configuração do nosso anúncio, que é o que a gente vai anunciar. Então eu vou escolher aqui se vai ser uma imagem, se vai ser um carrossel, vou selecionar minha imagem, vou colocar meu texto, meu título, minha descrição, vou selecionar minha chamada para ação, e essa é a estrutura da minha campanha. Então, eu, Pedro Sobral, quando eu entro numa fonte de tráfego, a primeira coisa que eu faço é desvendar. E eu desvendo escrevendo num bloco de notas, igualzinho eu escrevi para você aqui. Então aqui eu já sei, tá, beleza. É isso daqui que eu tenho que definir. Quando eu for fazer uma campanha, eu vou ter que definir um objetivo, eu vou ter que definir um orçamento. Quando eu for fazer um conjunto de anúncios, eu vou ter que definir isso. Isso aqui é quase um checklist das coisinhas que você tem que ir definindo e selecionando aqui no checklist. Eu vou até mudar isso daqui para cima, para a gente ficar na ordem, tá? Então tem aqui, ó, evento de otimização, programação, orçamento, público, idioma, localização e demográficos, posicionamento, estratégia de lance e anúncio. Essa daqui é a nossa estrutura, tá? Entendendo essa base teórica, a gente entra para a parte prática de ir lá e criar as campanhas.
de uma maneira muito mais organizada, beleza? Então, tenha isso em mente, você sempre precisa da estrutura para começar a desvendar uma fonte de tráfego, isso aqui vai facilitar as nossas vidas, beleza? Então, tamo junto e eu te vejo no próximo conteúdo.